Questão 1, pessoal. Uma questão de ondulatório. Então nós temos aqui uma pessoa fazendo oscilações numa corda, né? E essa corda é composta de dois materiais diferentes, né? Ou seja, de acordo com o texto, nós também podemos ver que a velocidade da onda na corda no material 1 é diferente do material 2. Então o pulso ele passa pelo material 1 e chega no material 2 até chegar na extremidade da corda, né? Bom, a questão nos diz que a velocidade no material 1 é de 5 metros por segundo, enquanto no material 2 é de 4 metros por segundo. E a pessoa gera um pulso, né, que completa um ciclo a cada meio segundo. Então a letra A nos pergunta para a gente determinar qual que vai ser o vetor velocidade do ponto P nesse instante daí. E a folha de respostas tem as possíveis possibilidades do vetor velocidade do ponto P. Então vamos ver lá. Bom, essas são as possíveis respostas, né? Então nós vamos voltar lá na figura e determinar e visualizar como determinar esse vetor velocidade. Olha só, se a gente parar para ver, a gente consegue perceber que a configuração dos pulsos é essa dada pela figura, né? Então significa dizer que o pulso se movimenta para a direita. Então esse pulso vai se movimentar e uma outra possibilidade de configuração seria essa daqui, né? Esse pulso veio para cá, então a onda já ficaria assim, ó. Como os pontos na onda não se movimentam, que se movimenta apenas o pulso, significa dizer que esse pontinho veio para cá, desceu, né? Esse ponto subiu, esse desceu, esse subiu, e o ponto P está descendo. Então, significa dizer que o vetor velocidade é dado por esse daqui. A letra B e a letra C nos pede para determinar a frequência e o comprimento de onda no material 1 e no material 2, respectivamente, né? Então, a letra B, nós iremos utilizar a equação da onda, V é igual a lambda-f, e a frequência é a dada na questão, né? É o inverso do período, e o período é meio segundo. Então, é 1 sobre meio, que dá 2 Hz, né? Tanto para o material 1 quanto para o material 2. Então, calculando para o material 1, a velocidade é de 5 metros por segundo, o lambda é o que a gente está procurando, vezes 2. Então, significa dizer ó, que o lambda vale 2,5 metros. Já a letra C, né, nos pede para determinado material 2, e a gente sabe que a velocidade é 4 metros por segundo. Então, 4 é igual a lambda vezes a frequência, que a gente já sabe que é 2. Então, significa dizer que o lambda vale 2 metros. Uma questão de ondulatório é relativamente simples, né? Utiliza alguns conceitos de refração, mas a gente não precisa entender muito bem a refração nisso. Só basicamente aplicar a equação da onda e identificar que a frequência é a mesma para cada um dos materiais. Questão 2, uma questão de termodinâmica e de gases, né? Então, nós temos um gás monatômico, ideal, que foi resfriado de modo adiabático e saiu da temperatura inicial T1 até uma temperatura final igual a T1 sobre 3. Então a letra A nos pede para dizer se o gás sofreu uma compressão ou uma expansão e, além disso, justificar a resposta, né? Então, para a letra A, nós iremos analisar a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Como a questão nos disse que é um resfriamento adiabático, eu vou falar assim que a troca de calor é zero, e nós podemos dizer então que ΔU é igual a menos o trabalho, né? Só que como é um resfriamento, nós temos um ΔU negativo, e aqui desse lado também tem que ser negativo. Para que seja negativo, nós já temos um menos aqui, ó. O valor do trabalho tem que ser um valor positivo. Bom, analisando o trabalho de um gás a pressão constante, nós podemos dizer que ele vale P vezes ΔV. Como P é um valor que nós iremos assumir sempre como positivo, significa dizer que se tem uma expansão, né, se a variação do volume é positiva, o trabalho é positivo. Então significa dizer que o gás sofreu uma expansão. A letra B nos pede para determinar o trabalho que o gás realiza, né? Bom, o trabalho vai ser dado pela primeira lei da termodinâmica. Nós já sabemos que a variação de energia interna, nesse caso, é igual a menos o trabalho. Então significa dizer que o trabalho é igual a menos a variação de energia interna. A variação de qualquer grandeza é o final menos o inicial, ou seja, o trabalho é igual a
menos energia interna final menos a energia interna inicial. Podemos fazer uma distributiva aqui e trocar a ordem, né? Então quer dizer que o trabalho vai ser dado por energia interna inicial menos energia interna final. A questão nos disse para utilizar o trabalho como sendo igual a 3 meios de RT e a temperatura inicial é T1. Vou subtrair de 3 meios de R vezes T1 sobre 3. Vou botar em evidência aqui ó, o 3 meios de R e T1. Então vai ficar 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço vai dar 2 terços, né, que vai cancelar com isso. Então o trabalho vai valer RT1. A letra C nos pede para determinar a razão entre a pressão final e inicial no processo. Então nós teremos que utilizar de duas equações. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. E, como o enunciado disse, P1 vezes V1 elevado a 5 terços vai ser igual a P2 V2 elevado a 5 terços. Bom, utilizando a primeira equação aqui, ó, nós podemos falar o seguinte, que P inicial vezes V inicial sobre T inicial, que a gente sabe que é T1, vai ser igual a P final, V final, sobre T1 sobre 3. Então, vou cortar o T1 com o T1 e o 3 passa para cima, né? Então, a partir disso, eu vou falar que P inicial vezes V inicial é igual a 3P final, V final. Eu vou pegar o P final sobre o P inicial e vou isolar. P final sobre P inicial, então, vale, ó. Vou passar o P inicial dividindo, vou passar o V final dividindo e o 3 também. Então, vai ficar V inicial sobre 3V final. Da equação 2, eu vou tirar a seguinte relação. P inicial, V inicial elevado a 5 terços vai ser igual a P final vezes V final elevado a 5 terços. Eu vou isolar o P final sobre o P inicial, né? Igualzinho eu fiz lá em cima. Então, P final sobre P inicial vale. Vou passar o P inicial dividindo, vou passar o V final dividindo. Então, vai ficar V inicial sobre V final elevado a 5 terços. Então, basicamente, eu vou falar que a partir disso, V inicial sobre V final é igual a P final sobre P inicial elevado a 3 quintos. Então, essa aqui é a minha relação 3 e essa aqui é a minha relação 4. Então, eu vou substituir a relação 4 na relação 3. E vou obter a seguinte relação, né? P final sobre P inicial vai ser igual a 1 terço, né, de P final sobre P inicial elevado a 3 quintos. Então, reorganizando, eu vou ter que P final sobre P inicial elevado a 2 quintos é igual a 1 terço. Ou seja, P final sobre o P inicial vale 1 terço elevado a 5 meios. E isso é basicamente a raiz quadrada de 1 terço elevado a 5, né? Então, basicamente, 1 terço elevado a 5 vai ser 1 aqui em cima, né? 3 elevado a 5 vai ser 243 na raiz. Racionalizando, vai dar a raiz de 3 sobre 27. Bom, então uma questão um pouco mais complicada pelo fato de ter que utilizar uma manipulação algébrica, né? A letra A e a letra B são simples. A letra C que tem que utilizar essa manipulação algébrica com duas equações, né? Então é um pouquinho mais complicado. Mas nada de segredo, tá? Questão 3, uma questão com um texto bem grande, né? Fala sobre a tomografia por emissão de pósitrons, né? Que é uma técnica de imagem por contraste, que utiliza marcadores como radionuclídeos emissores de pósitrons. Para fazer isso, utilizam-se do isótopo 18 do flúor, que decai para o núcleo de oxigênio. E nesse decaimento tem uma emissão de um pósitron.
Então a gente sabe que o número de isótopos de flúor decai de forma exponencial, né, com um tempo de meia-vida de 110 minutos. No texto, né, no Note a Dot, nos diz que esse tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o número de núcleos radioativos caia pela metade. Ou seja, depois de 110 minutos, o valor de núcleos ativos cai para metade. Então a questão nos diz que a imagem é obtida a partir de fótons que são originados pela aniquilação do pósitron a partir de um elétron. E a intensidade do sinal obtido, né, é proporcional ao núcleo de flúor ativo, ou seja, existente no início do processo. Bom, letra A nos disse que teve um mau funcionamento do equipamento, né, e teve que ser feito um reparo, que durou 3 horas e 40 minutos. E nos é pedido a razão entre a intensidade final da imagem e inicial dessa mesma imagem, tá? Então, basicamente, a letra A é a questão que pede para a gente determinar a meia-vida, né? Pede para a gente utilizar esses conceitos de meia-vida. Então, a letra A nos diz que esse tempo aqui, ó, intervalo de tempo, é de 3 horas e 40 minutos, né? 3 horas são 180 minutos mais 40 minutos vai dar 220 minutos. O que dá, ó, 2 tempos de meia-vida. Ou seja, significa que o número de núcleos de flúor caiu pela metade uma vez, depois caiu pela metade outra vez. Então, o número vai ser igual a 1/4 do número inicial. Como a intensidade é proporcional a esse número de núcleos, significa dizer que a intensidade é igual a 1/4 da intensidade inicial. A letra B nos pede a energia de cada um dos fótons resultantes da aniquilação entre o pósitron e o elétron, né? Então nós temos aqui um pósitron e um elétron. Basicamente um pósitron é uma antimatéria do elétron e um pósitron com elétron vai gerar cada um fóton para cada um dos lados, né? Então vai gerar um fóton para cá e um fóton para cá. Como foram emitidos 2 fótons, ou seja, a energia de 2 fótons é igual à energia do pósitron mais a energia do elétron. Ou seja, cada um vai ter uma energia de mc ao quadrado, isso vale 2mc ao quadrado. Ou seja, a energia do fóton vai ser 2mc ao quadrado sobre 2, mc ao quadrado. Tendo isso em mente, né, a energia do fóton vai ser a massa, que vale 9 vezes 10 elevado a menos 31, vezes a velocidade da luz ao quadrado, né, que é 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, que vai dar 9 vezes 10 elevado a 16. 9 vezes 9, 81, vezes 10 a menos 31 com 10 a 16, 10 a 15. Ou seja, 8,1 vezes 10 elevado a 16 joules, né? Então essa é a energia do fóton. A letra C é um item que pede para a gente interpretar basicamente o enunciado, né? Então, a energia de 3 elétron-volts é necessária para gerar uma carga de 1 elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Como a energia é de 600 keV, nós vamos ter uma carga Q. Como é proporcional, a gente não precisa se preocupar com isso, não, que a gente pode fazer por uma regra de 3, né? Então, basicamente, daqui para cá, multiplicou por 200.000, né? Porque é quilo elétron-volt. Então, daqui para cá, vai multiplicar por 200.000 também. Ou seja, o Q vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 2 vezes 10 a 5, né? Então, a carga aqui, ó, vale 1,6 vezes 2, 3,2 vezes 10 a menos 19 com 10 a 5, 10 a menos 14 coulombs. Uma questão, então, relativamente média, né? A letra C é interpretar o enunciado, a letra B que a gente teria que entender um pouquinho do assunto, e a letra A, basicamente, era só entender o que é o conceito de meia-vida. Questão 4 é uma questão de eletromagnetismo, né? Nós temos a seguinte situação. Nós temos um campo elétrico uniforme, né, de valor 10 a 6 volts por metro, e na metade desse campo, na metade da distância entre as duas placas, foi lançada uma partícula carregada negativamente com carga de módulo igual a 10 a menos 9 coulombs, né,
e uma velocidade de módulo V0. E essa velocidade é perpendicular ao campo elétrico. Letra A simples, né? Pede para a gente identificar qual das duas trajetórias, A1 e A2, se aproxima mais da que essa carga vai fazer. Bom, como é uma carga negativa, né? A gente sabe que ela vai ser repelida pela placa negativa e atraída pela placa positiva. Então quer dizer que ela vai fazer a trajetória 1, né? Então a trajetória 1 é a que mais se aproxima do movimento que a carga vai fazer, né? A B pergunta qual que vai ser a distância horizontal que a carga vai se mover, né? Acaba que a questão não é somente de eletromagnetismo, ela é de cinemática também, tá? Parece com um lançamento horizontal aqui. Então, primeiramente, o que a gente precisa é determinar a aceleração que essa partícula vai ter. Então, basicamente, né? Nós podemos dizer, né, que a letra B, a gente precisa determinar a aceleração, então a força resultante é igual à força elétrica. O que envolve também a lei de Newton, né? Então a força resultante é massa vezes a aceleração e a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Então a minha aceleração vai ser de carga vezes o campo elétrico sobre a massa. Então a partir disso podemos concluir que a aceleração vale 10 a menos 9, né? Que é o valor da carga, vezes o campo elétrico, que é 10 a 6, dividido por 10 microgramas, né? Micro é 10 a menos 6, só que está em gramas, né? Nós temos que utilizar em quilogramas, ou seja, vezes 10 a menos 3. Né? Só que são 10 aqui. Ou seja, 10 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Então a gente pode cortar, né? 10 a menos 9 com isso aqui. Então vai ser 10 a 6 sobre 10, 10 a 5. Então a aceleração vai ser de 10 elevado a 5 metros por segundo ao quadrado. Então a gente também precisa determinar qual que é o tempo de trajetória, né? Como eu falei que isso assemelha a um lançamento horizontal, a gente pode falar assim que a distância vai ser igual a 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A distância vai ser metade da distância entre as placas, ou seja, vai ser 10 a menos 3, porque é 1 milímetro, sobre 2. Isso vale 1 meio vezes 10 a 5 vezes o tempo ao quadrado. Corta o meio com o meio, né? Passo 10 a 5 dividindo, ou seja, 10 a menos 8. Então o tempo vai ser igual a raiz de 10 a menos 8, né? Ou seja, o tempo vai ser de 10 a menos 4 segundos. Então aí a gente calcula qual vai ser a distância horizontal, né? Por D igual a VT. Então x é igual a V0 vezes T, né? Então o x é o que a gente está buscando, o V0 é 100 e o tempo é 10 a menos 4. Então o x vale 10 a menos 2 metros. A letra C nos pede o sentido e o módulo de um eventual campo magnético que pode ser aplicado nessa configuração aqui, nessa placa, né? Nessa região, para poder fazer com que a carga, ao invés de fazer uma trajetória que seja curva, faça uma trajetória retilínea na direção do V0. Então, vou pensar assim, ó, que a força magnética vai ser igual à força elétrica. Porque aí a resultante das forças tem que ser zero para que ele continue em MRU, né? Então, se é um MRU, a força resultante é igual a zero. Força magnética é dada por B, que V, e a força elétrica vale carga vezes o campo elétrico. Então a carga some. Então vou falar assim que o campo magnético é igual ao campo elétrico sobre a velocidade. Ou seja, o campo elétrico vale 10 a 6 e a velocidade vale 100, que é 10 a 2. Ou seja, o campo magnético vai ser de 10 a 4 Tesla. E para determinar a direção desse campo magnético, né, vamos pensar aqui na nossa carga que é negativa. Ela sofre uma força elétrica para cima e vai ter que sofrer uma força magnética para baixo, né? E a gente sabe que a velocidade dela é para a direita. Então, utilizando a regra do tapa, né? Façam aí. A força magnética é para baixo. Então, como é um elétron, a gente vai utilizar as costas das mãos, né? Então, colocando as costas da mão para baixo e a velocidade, no caso, para a direita, tá? Então, como a questão que é o sentido desse campo, né? Fazendo a regra do tapa, a gente consegue ver que ele vai ser entrando no plano da figura. Então, a gente pode pensar assim, ó, que se as placas estão aqui, com o campo elétrico vertical para baixo,
eu vou ter um campo magnético entrando. Então, esse campo magnético vai ser naturalmente perpendicular a esse campo elétrico. Questão 5, pessoal. Uma questão de gravitação universal com um pouquinho de dinâmica do movimento circular. E também energia mecânica, né? Então, letra A nos pede qual que vai ser o valor da razão entre a força que a Terra e a Lua fazem numa sonda no ponto P. E o ponto P é esse ponto indicado na figura. Ele está a 2/3 da distância Terra-Lua em relação à Terra e 1/3 em relação à Lua. Então a letra A nos pede a razão entre a força de gravitação que a Terra e a Lua fazem, basicamente, na sonda no ponto P. Né? Como pede a razão entre as forças de gravitação, a gente pode falar que a força de gravitação vale a constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai falar assim que a força da Terra vale G, m da Terra, vamos representar a massa da sonda como mzinho, sobre 2/3 da distância Terra-Lua ao quadrado. E a força da Lua, né, vale G vezes a massa da Lua, vezes a massa da sonda, dividido por 1/3 de dTl ao quadrado. Como a gente quer a razão entre Ft e Fl, vamos falar que vale G mt, mzinho, dividido por 2/3 ao quadrado vai dar 4/9 de d, distância Terra-Lua, ao quadrado. Vezes o invertido disso aqui, né? 1/9 vezes d Terra-Lua ao quadrado, dividido por G, massa da Lua, vezes a massa da sonda. Então aqui a gente pode fazer um monte de cancelamento. Pode cortar aqui a constante de dano universal, vezes a massa da sonda. Pode cortar o 9 aqui e pode cortar a distância da Terra à Lua ao quadrado. Então eu vou falar assim, ó, que a força da Terra sobre a força da Lua vale 1/4, né, de massa da Terra sobre a massa da Lua. Só que a gente sabe que a massa da Terra vale 82 a massa da Lua, né? Então aqui 82 massa da Lua sobre a massa da Lua. Corta massa da Lua com a massa da Lua. Então podemos dizer que a força da Terra sobre a força da Lua vale 82 sobre 4, ou seja, 20,5. Então essa é a razão entre a força que a Terra e a Lua fazem na sonda que está no ponto P. Letra B nos pede qual vai ser a velocidade orbital naquela altura de órbita, né? Então podemos dizer assim, ó, que para determinar a velocidade orbital, vou falar que a força gravitacional é igual à força centrípeta. A força gravitacional, nós podemos dizer já, né, que vale G, massa da Lua, vezes a massa da sonda, dividido pela distância ao quadrado, né? E aqui vai ser a nossa força centrípeta, basicamente vai ser mv ao quadrado sobre o raio de trajetória, que é d. Então vou cortar aqui o d ao quadrado com d, o mzinho com m. Então a velocidade vai ser gml sobre a distância na raiz, né? Só que a distância vai ser basicamente a soma do raio da Lua com a distância da altura de órbita, que também vale raio da Lua. Ou seja, a velocidade vai ser g massa da Lua sobre 2 raio da Lua na raiz. A letra C nos pede qual que vai ser a variação da energia mecânica quando a altura de órbita cair de raio da Lua para metade do raio da Lua. Então, basicamente, a gente sabe que a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial gravitacional. E a gente pode falar que a energia potencial gravitacional vale menos a constante de gravitação universal, massa da Lua, massa da sonda, sobre, no caso, a distância entre esses dois corpos. A gente também sabe que a energia cinética vale mv ao quadrado sobre 2.
Então vamos calcular qual que é o valor das energias cinéticas iniciais e final. Então a energia cinética inicial vale massa da sonda vezes V, que a gente já determinou, ao quadrado, ou seja, vai sumir só a raiz, ou seja, G ml sobre 2RL dividido por 2. Então, reorganizando, vai valer G massa da Lua, massa da sonda, sobre 4 raio da Lua. E energia cinética final vale m vezes a velocidade final ao quadrado, né? Que vai valer raiz de gm sobre a distância, né? A distância agora vai ser o raio da Lua mais meio raio da Lua. Ou seja, gml sobre 1,5 raio da Lua. Dividido por 2. Então vai valer G massa da Lua vezes a massa da sonda sobre 3RL. Então vamos manter esses valores aqui e vamos calcular qual vai ser o valor das energias potencial. Então a energia potencial gravitacional vai ser menos G massa da Lua vezes massa da sonda sobre a distância, que é 2 raio da Lua. Energia potencial gravitacional final, né, que é inicial, vai valer menos G massa da Lua, massa da sonda, sobre 1,5 raio da Lua. Então agora vamos determinar as energias mecânicas, né? Então a energia mecânica inicial vai ser a energia cinética, que vale G m da Lua vezes a massa da sonda sobre 4RL, né? Menos G massa da Lua, massa da sonda, sobre 2RL, né? Então vai ficar 1/4 menos meio, vai ficar menos 1/4, ou seja, menos G mlm sobre 4RL. Fazendo o cálculo da energia mecânica final, vai ser G mlm sobre 3 raio da Lua, né? Nossa energia cinética, menos G mlm sobre 1,5 RL. Então vai ficar 1/3 menos 1 sobre 1,5, vai ficar menos 1/3. Então menos G mlm sobre 3RL. Então a variação de energia mecânica é igual a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Então a partir disso vai ser, ó, final menos G mlm sobre 3RL menos, né? Menos G mlm sobre 4RL. Então, colocando tudo isso em evidência, né? Tudo isso aqui, GMLM sobre RL, nós temos o seguinte. Então, delta EM vale GMLM sobre RL vezes menos 1/3 mais 1/4. Então, menos 1/3 é igual a menos 4 sobre 12 e 1/4 é 3 sobre 12. Então, vai ficar, ó, G mlm sobre RL vezes menos 4 mais 3 sobre 12. Então quer dizer que a nossa variação de energia mecânica vai ser menos 4 mais 3, menos 1, né, sobre 12, vezes o restante. Então isso vai valer ΔM menos G ml m sobre 12 raio da Lua. Então essa é a nossa resposta. Essa é a nossa variação de energia mecânica. Beleza? Uma questão bem mais difícil que as outras, né? Por mais que a gente só tenha que aplicar fórmulas, essas fórmulas não são tão bacanas. Essa manipulação algébrica e também numérica aqui não é tão legal de se fazer, não é tão simples, né? Não é tão direto. Então a gente tem que treinar um pouco mais para isso. Então para mim essa foi a questão mais difícil da prova.
Questão 6, uma questão de equilíbrio de corpo extenso, né? De torque no momento, né? Então nós temos uma situação que nós temos essa equilibrista, que está transitando por essa tábua, que está apoiada unicamente sobre duas colunas, ou seja, não está fixa nessa tábua, né? Letra A nos pede para a gente fazer um diagrama das forças que atuam sobre a tábua, tá? E os respectivos pontos de aplicação. Então nós iremos começar com a força-peso que a tábua sofre. Ela sofre uma força-peso no seu centro de massa, né? Que é justamente o centro geométrico pelo fato de a tábua ser uniforme, né? Então esse aqui é o peso da tábua. Existe também uma força de compressão que a equilibrista faz, que é igual ao próprio peso, né? Só que ela faz na tábua. Então a tábua sofre uma força da equilibrista. Como é força, né? Nós temos os vetores. Além dessas duas forças, tem as forças de compressão, né? As reações de apoio. Vamos chamar aqui, ó, a coluna aqui fazendo uma reação de apoio, que nós vamos chamar de normal. Então, normal da esquerda e aqui normal na direita. Então, são essas quatro forças que mantêm a tábua em equilíbrio. E como é força, né? Também vetorzinho aqui. A letra B nos pede para a gente determinar o torque resultante em relação ao ponto A exercido pelas forças da tábua, né? Força-peso da tábua e a força-peso da equilibrista, tá? E ela pede para a gente colocar em função de massa da tábua, comprimento da tábua, massa da equilibrista, distância D, né, entre as duas tábuas e distância Dzinho entre a equilibrista e o centro da tábua. Então a gente pode falar assim que para a letra B, o torque resultante em relação ao ponto A, né, vai ser, como a gente quer o torque resultante de apenas duas forças, nós vamos pensar o seguinte, tá? A equilibrista vai fazer o torque no sentido anti-horário, enquanto a tábua, o peso da tábua faz um torque no sentido horário. Então vamos botar aqui, ó, o torque da equilibrista menos o torque do peso. Vamos convencionar que o sentido anti-horário é o positivo. Então, se der um valor negativo, significa dizer que o momento é no sentido horário. Então, o torque da equilibrista vai ser a força da equilibrista vezes a distância, né? E que distância que é? É Dzinho menos Dzão sobre 2, né? Menos o torque do peso, ou seja, peso da barra vezes Dzão sobre 2. A força da equilibrista é o próprio peso, então vai ser Mzão vezes G vezes Dzinho menos Dzão sobre 2. Menos, né? Mzinho G D sobre 2. Se a gente não tiver os valores que a letra C nos deu, a gente não sabe qual que é o sentido desse torque, né? Depende das massas de cada um. Se eu tiver uma equilibrista muito pesada, o torque vai tender ao sentido anti-horário. Já caso a tábua seja muito pesado, aí o sentido vai tender a ser horário. Então essa letra B, né, que vai nos dar o torque resultante em relação ao ponto A, é importante para a letra C em alguns parâmetros, né? Então olha só, vamos voltar na figura para a gente voltar a entender a letra C. Então o que nós temos aqui? Então a letra C nos pede qual que vai ser a distância máxima para que elas fiquem em equilíbrio, né? Então olha só, para manter em equilíbrio com essas quatro forças, para a gente colocar em relação ao ponto A, nós precisaremos apenas de analisar 3, né? Porque a normal da direita não vai fazer torque em relação ao ponto A. Então, tanto a normal da esquerda quanto a força da equilibrista vão tender a girar a barra no sentido anti-horário, enquanto o peso da tábua vai tender a girar no sentido horário. Então, se eu aumento a contribuição da força da equilibrista para o torque no sentido anti-horário, como o torque no sentido horário é constante, já que a força P, né, não muda de posição e nem muda de valor, basicamente, eu vou pensar assim que a contribuição da normal da esquerda reduz. Até naturalmente é um valor mínimo, né, que é zero. Então, quando eu aumento a distância que a equilibrista está do ponto central, eu reduzo o valor da força NE até que seja zero. Então a barra passa a ficar equilibrada apenas por 3 forças, né, nas quais uma nós não iremos analisar, que é a ND. Então, para que ela fique em equilíbrio, na distância máxima, o torque gerado pela força da equilibrista vai ser igual ao torque gerado pela força peso, né? Ou seja, o valor encontrado na letra B vai ser zero. Então, o torque resultante no ponto A
tem que ser 0 nesse caso, né? Então a letra C, nós iremos já começar assim, que o torque resultante do ponto A é 0. Então, Mzão vezes G vezes D máximo menos Dzão sobre 2 menos Mzinho G Dzão sobre 2. Mzão vale 60 kg, Mzinho vale 20, Dzão vale 3 metros e o Dzinho máximo é o que sobrou, né? Então, sabendo que isso aqui vale 0, nós iremos dizer que 0 vai ser igual a 60 vezes 10 vezes D máximo menos 3 sobre 2 menos 20 vezes 10 vezes 3 sobre 2. Então vamos puxar para cima, né? Então vou passar para lá. Somando, então vai ficar 60 vezes 10, que multiplica D máximo menos 1,5, vai ser igual a 20 vezes 10 vezes 3 sobre 2. Então vou cortar aqui o 10 com 10. Esse 0 aqui vai cortar com esse 0 aqui. 2 vezes 3, 6, né? Corta com esse aqui. Então eu vou falar assim, ó, que D máximo menos 1,5 é igual a meio, né? Então a distância máxima é de 2 metros, né? Como nós estamos pensando que a tábua tem 5 metros de comprimento, basicamente ela vai estar a 2 metros do meio. Ou seja, vai estar dentro da tábua. Então esse aqui, ó, é o valor da nossa distância máxima, tá? Então uma questão relativamente simples, tá? Letra B e letra C não são itens complicados, então a questão mais difícil da prova continua sendo a questão de gravitação universal. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, comenta alguma coisa interessante, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.